Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Médiuns e hoje, continuando o capítulo que fala da identidade dos espíritos. No programa anterior, nós falamos que os espíritos são atraídos pelo pensamento e não pelo nome que lhe é indiferente. Que nós estávamos falando que às vezes eles assumem algum nome. Quando se trata de um espírito superior, ele assume um nome que é da sua equipe, então isso não tem nada demais de mistificação. Mas quando é um espírito inferior, que se enfeita com um nome respeitável, a situação é outra. Então Kardec deixa bem claro que, em se tratando de um espírito superior, reconhecido pelo teor da sua mensagem, tudo bem, não interessa o nome que ele está assinando, porque a sua mensagem vai provar que ele é um espírito evoluído. Agora, um espírito inferior que vai se enfeitar com um nome respeitável é outra situação, mesmo porque ele não vai conseguir manter a linguagem superior. Em algum momento ele vai se trair, ele vai falar triabilidade, banalidades. Então, o que nos interessa não são as pessoas, mas os ensinos nas instruções gerais. Então, nós devemos prestar atenção. Quais os ensinamentos que vêm nas instruções? Quando as comunicações são íntimas, ou seja, comunicação direcionada a uma pessoa, um familiar, um amigo, se deve procurar assegurar-se de que o espírito manifestante é realmente aquele que se deseja. E é muito mais fácil constatar quando o espírito é contemporâneo e cujos hábitos e caráter são conhecidos por nós. É mais fácil da gente conhecer. Por quê? Eu convivia com aquela pessoa, conheço os hábitos, conheço o pensamento daquela pessoa, então fica mais fácil de eu identificá-lo. Então, eu não posso ficar exigindo identificação material do espírito. Isso aí é um absurdo. Eu tenho que identificá-lo pelos seus hábitos, pela sua linguagem, pelo que ele conta. Muitas pessoas que não acreditavam que existia vida após a morte, que os espíritos continuavam tendo com a sua identidade, quando receberam as manifestações, os espíritos falaram de coisas que só eles sabiam. E daí então sim se provou a identidade deles. Agora, quando essa identificação é possível, como pelos sinais digitais, ou pela forma do rosto ou das mãos impressas no gesso, ou mesmo pela fotografia ou na materialização do espírito, assim mesmo, muitas pessoas que são negadores sistemáticos não aceitam. Mas por que Kardec fala de uma coisa que está tão longe de nós? Porque no início das manifestações espíritas, quando se estudava provas dos espíritos, existiam então materializações, existiam trabalhos onde os espíritos se comunicavam e o espírito se materializava na frente das pessoas e eles colocavam então um balde com gesso fervente para os espíritos colocarem a mão ou o rosto para depois moldar e daí servir como identidade. É ele mesmo, porque era dessa maneira, o seu rosto era assim. Então, também pela fotografia que se tirava quando o espírito estava materializado, se manifestando. Hoje em dia nós temos poucos trabalhos, muito raros os trabalhos de materialização de espíritos.
No Rio de Janeiro, ainda no Lar de Frei Luís, que é um local muito visitado pelas pessoas, ainda existia trabalho de materialização de espíritos. Não sei se ainda existe. Então, assim mesmo, muitas pessoas que até viam o espírito materializado não aceitavam, porque diziam que isso aí não existia, né? Então, Kardec tem razão de acentuar a identificação dos espíritos pela sua personalidade. É mais fácil. Pelo que o espírito escreve, o que pelo espírito fala numa manifestação, é mais fácil conhecer, principalmente ele fala se é um espírito contemporâneo, que a gente conviveu, o que a gente sabe dos seus hábitos, dos seus gostos, do seu pensamento. A recusa de um espírito em afirmar a sua identidade em nome de Deus é sempre uma prova de impostura. Às vezes, os espíritos estão afirmando a sua identidade como o nome de um santo, que é conhecido aqui na Terra, venerado, ou como uma pessoa de bem. E daí os evocadores falam: você afirma em nome de Deus que você é realmente esse espírito? E aí nessa hora ele dá para trás, porque ele não é aquele espírito, né? E nem está se manifestando com a permissão daquele espírito. Então ele é sempre uma prova de impostura, ele se negar. Não, quando pede para ele afirmar a sua identidade em nome de Deus e ele não quer fazer isso, é uma prova que a sua identidade não é aquela que ele está querendo passar. A afirmação muitas vezes nos dá uma presunção e não uma prova de identidade. Muitos espíritos colocam lá um nome que é venerado por todos, ou um nome que é famoso, ou de um artista, ou de um grande pintor, ou de uma pessoa que foi muito importante, vamos dizer assim, um líder político. E daí, isso aí às vezes é mais uma presunção do espírito, querer ser como aquela pessoa e estar utilizando aquele nome como uma prova que é a mesma pessoa que está dando essa comunicação. Semelhança de caligrafia e assinatura só é válido dentro das circunstâncias em que se produziu. Por que Kardec alerta? Porque existem falsificadores. Existem pessoas que falsificam aqui na Terra, na espiritualidade também. Nós lembramos que há uns anos atrás, o espírito Luiz Sérgio, ele foi mistificado, teve uma mistificação nas suas obras por um espírito do plano espiritual. Ele começou a escrever livros por outro médium, que não era aquele que o Luiz Sérgio escrevia, e assinando como Luiz Sérgio, se passando pela identidade. E quando Luiz Sérgio retomou a sua obra de comunicação com o nosso plano, ele falou da dificuldade que ele passou no plano espiritual, da tristeza que ele ficou, do apuro que ele ficou, porque esse espírito estava passando conceitos para as pessoas em seus livros que não eram aquele pensamento dele. Então existe essa mistificação, existe essa falsificação. E se aqui existem falsificadores encarnados, também existem falsificadores desencarnados. Mas quando que a gente pode ver se a caligrafia e a assinatura vale? Dentro das circunstâncias em que se produziu. E eu vou dar um exemplo que eu presenciei numa sessão de cartas consoladoras, onde o médium idôneo
trazia mensagens de entes queridos para as pessoas. Então, como é que ele fazia? Tipo das cartas consoladoras de Chico Xavier. Ele fazia uma entrevista, a pessoa dava o nome do ente desencarnado, algumas referências, porque também a gente não quer que o médium seja adivinho. Ele tem que ter algumas referências até para ele chegar no plano espiritual e conseguir identificar se é o espírito mesmo que está ali, né? Isso vai muito também do médium. E daí, nessa sessão, uma moça recebeu uma carta do seu pai que havia desencarnado não há tanto tempo. E a caligrafia, olha só, o médium, ele escrevia às vezes com uma caligrafia que a gente precisava ficar destrinchando para falar, saber o que ele tinha escrito. E a gente tinha que traduzir para a pessoa a carta. E nessa carta, a caligrafia era perfeita e a assinatura era perfeita, porque ela levou para nós o documento de identidade do pai dela e a assinatura era idêntica. Então, nesse caso, nessa circunstância em que se produziu, tudo bem. Mas a gente precisa ter cuidado, porque pode haver também falsificação. Kardec, então, fala o seguinte: a melhor prova de identidade que nós podemos ter dos espíritos está na linguagem e nas circunstâncias imprevistas. O que ele quis dizer com essas circunstâncias imprevistas? Circunstâncias que não foram premeditadas. Por exemplo, no Centro Espírita em Uberaba, Carlos Bacelli, que é um médium, escritor espírita, ele recebe também cartas, mensagens de entes queridos para as pessoas que procuram aquela casa espírita. E ele fala muito cuidado com o público que está lá, a oração, as pessoas que estão ali munidas naquele pensamento de querer a mensagem do seu ente querido. Então, às vezes não se prevê que ia aparecer uma mensagem. E tem uma pessoa lá na plateia que está lá quietinha. Ela não conversou com o médium, ela não pediu mensagem, mas ela está lá com o pensamento no seu ente querido. E daí, daqui a pouco, o médium fala o nome dessa pessoa que tem lá uma mensagem para ela. É uma circunstância imprevista. Ela não foi procurar, ela foi apenas lá fazer uma oração, pensar no seu ente querido, e ela recebe, então, essa mensagem. Então, nós temos que identificar os espíritos por essa linguagem. Os espíritos sérios, a linguagem deles é séria. Eles não falam banalidades, futilidades. Eles não fazem a encrenca entre as pessoas que estão... Vejam bem, num trabalho mediúnico, quando um espírito se comunica e ele começa a criticar alguém do trabalho ou colocar em xeque alguma coisa que está sendo feita, nós temos que ter muito cuidado se esse espírito não está querendo trazer a discórdia entre os elementos desse trabalho. Então nós precisamos ter muito cuidado. E a prova melhor da identidade, segundo Kardec, está na linguagem e nessas circunstâncias imprevistas que às vezes eu nem pensei em receber alguma comunicação e vem essa comunicação. E essa comunicação não é fácil, não. Os próprios espíritos falavam
que aqueles pensamentos que estavam lá trincados formavam um cipoal e era muito difícil do espírito chegar até o médium. Então, para a gente ver que não é fácil a comunicação. Hoje nós estamos então terminando o nosso programa, deixando então para o próximo programa a continuidade desse capítulo 24, que é a distinção entre os espíritos bons e os espíritos maus. Claudete Moura, para o divulgar.net.